Vem pra cá, Brasil! Senhor Margarizo passando por aqui. É a Margarizo TV, a TV que se identifica com você, tá certo? Hoje uma tarde aqui mais do que especial. Obrigado. Estamos recebendo um amigo das antigas. Engraçado que a gente já somos amigos, mas a vida, as situações nos afastou. Mas através do nosso grande amigo também. Alô, Júlio! Grande abraço pro nosso amigo Júlio. Júlio Barriga, é isso aí. Tivemos essa honra de nos reencontrar de novo, novamente. Nosso querido pastor Jonatas, que está nos abrilhantando aqui a nossa TV Margarizo. E a tarde é sua, pastor, fica à vontade. Normalmente a gente fala aqui de futebol, iremos falar também, mas eu não posso perder de abrir esse espaço para que você também conte um pouquinho da sua vida, da sua história, que eu sei que tem muita coisa boa para vir por aí, tá certo? Obrigado. Então fique ligado. Pastor, fica à vontade. O Vem Pra Cá Brasil, a TV Margarizo é toda sua. Prazer muito grande, Margarizo, de estar aqui com você. Pessoal da TV Brasil, show de bola, Deus abençoe a todos vocês. Permita me apresentar mais uma vez, eu sou o pastor Jonatas da Márcia. Como falou o nosso amigo Margarizo aqui, nós nos conhecemos desde jovem, né? Morando ali no Complexo da Mangueirinha, Marcelino do Periquito, Lavo Bilac. Isso aí. Quando o Júlio me trouxe aqui para conhecer o amigo dele, falei, rapaz, eu te conheço de algum lugar. Ele falou, meu pai é presbítero da igreja. Né? Agora é pastor Moacir, lá da Marambaia, ministério do Duque de Caxias, pastor Francisco Libório. Então, o pastor Moacir é meu colega de ministério, né? Nós somos do mesmo ministério de Caxias. Nosso pastor presidente é o pastor Francisco Libório. E eu sou fruto desse trabalho de Caxias, né? Fui levado quando criança ali para a Assembleia de Deus de Marambaia, no Periquito. Né? Uma igreja pequenininha. Você lembra ali do ferro velho do Bexiga? Lembro. Do lado, vendi muito ferro velho ali. Do lado do ferro velho era a igreja pequenininha, que hoje está aquela igreja enorme lá, grande, lá na rua Marambaia. Né? Então fui, um pouco da minha história, né? Como você falou, eu fui abandonado pelo meu pai, quando era jovenzinho, adolescente, 10, 11 anos, minha mãe com 6 filhos. Né? Pastor, até te peço perdão em cortar o senhor, mas eu quero que o senhor dê uma ênfase aí, só no início que o senhor falou aí, né, abandonado pelo pai, porque eu quero destacar isso, pastor. A gente vive uma geração complicada. Sim. Né? A gente está vivendo uma geração que muitas das vezes tem tudo que a gente não tivemos outrora, né? E é uma geração tão revoltada. E o senhor, mal começou aí, o senhor tem uma história sem o seu pai, exatamente, criado sem seu pai, mas graças a Deus, um homem de valor. Eu quero que o senhor fique à vontade, pode falar aí, pastor. Muito obrigado. Que essa geração precisa ouvir. É verdade. Então, criado sem o pai, né? O exemplo que o pai deixava, infelizmente, foram 90% ruim, 10% foi bom. Por que 10% foi bom? Porque ele podia ser tudo de negativo, mas ele era um cara trabalhador. Isso aí, meu pai era trabalhador. Saía de manhã, chegava de noite, e por várias vezes ele saía na segunda e só voltava no sábado, justamente porque ele trabalhava de camelô em Copacabana, e aí aquele negócio de ônibus, né, condução, demorava muito. Hoje em dia já demora, você imagina, no passado, onde não tinha as vias duplicadas, onde não havia, né, esse respeito às leis de trânsito, a seletiva, era muito difícil. Então, mas ele era um cara trabalhador. E eu, naquela oportunidade lá, catei ferro velho ali, vendi ferro velho ali no Bexiga, para poder ter meus mimos, para poder jogar meu fliperama, lembra do fliperama? Lembro. Esse negócio de computador, né, aquele fliperama grandão, com bolinha, né, os pinball da vida aí. E aí eu resolvi, né, ser jogador de futebol. Falei, pastor? Olha, que legal. Tá vendo como é que as coisas... O meu podcast aqui, normalmente, a gente fala esse futebol. Eu tô vendo aqui o cenário. Jogador de futebol, Brasil. Então, eu joguei de futebol, eu fui direto para o Fluminense, né? O Fluminense não tinha aquela base ali em Xerém. Aquela nem existia quando eu jogava futebol. Eu treinava futebol no Fluminense, ela na quadra. E da quadra que se ia para o campo, mas se ia para o campo direto da quadra. Entendeu? E aí foi quando eles começaram, na época, a fazer então a peneira. Demorou um tempo, eles começaram a fazer a peneira, aí me levaram para a peneira lá, era só um campo muito mal, só aquele primeiro campo do lado esquerdo, como quem vai entrando em Xerém, né? Que hoje tanto tem do lado esquerdo como tem do lado direito, que lá virou um CT maravilhoso, né? Então, eu fiz o teste lá, mas só que eu era muito magrinho, eu era magro e baixo. Magrinho de carne só tinha língua, pastor? Mais ou menos, e beiço, língua e beiço, era bem isso não, né? Então, o que acontece? Eu não passei naquela peneira, porque justamente o meu tipo era muito pequeno. E depois eu fui descobrir por quê. Quando você não tem o que comer em casa, cara, quando você não tem uma alimentação regular, você não desenvolve. Meu problema era esse, eu não tinha o que comer.
Então, eu fui treinar futebol, não sei se você pegou ali na Petrobras, aquela Reduc, sim, campo ali, sim. ali tinha escola de futebol. E eu fui lá me cadastrar, fiz a inscrição lá e passei. Passei lá para o infantil, comecei no Mirim, mas já passei para o infantil logo no outro ano, por causa da minha idade, porque eu sou de 73, né? Aí fui para o infantil. No infantil eu era banco, sempre fui banco. Joguei umas 3 partidas como titular lá, mas a maioria eu era banco. Não era banco porque eu era ruim. Eu era banco porque eu não tinha corpo, eu não tinha porte físico. Então até que os caras eram um monstro na minha frente. Qual posição, pastor? Eu jogava de centroavante, ponta direita, depois começaram a me botar de cabeça de área, porque era muito raçudo, né? E meio de campo também. Então, assim, do meio atacante, mesmo com cabeça de área já no final, eu era um cara muito agressivo. Eu era muito. Se atirava muito, atacava muito. Tinha raça, vontade. Tinha muito. Coisa que faltou aí na nossa selecinha, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Rapaz, também concordo que faltou um pouco de confiança. Vejo, a gente vai voltar a dizer, mas eu vejo que os outros times estão lutando até o último milésimo de segundo. O nosso, quando faltava ainda 15, 12, praticamente desistiu. Então, o que acontece? E aí, naquele negócio de jogar bola, mas tinha que dar calote em ônibus, tinha que ficar pedindo carona, não tinha dinheiro para comer. E aí, eu falei, poxa, infelizmente não tem como. Minha mãe se sacrificando, trabalhando de camelô com Copacabana. Aí eu falei, não, vou deixar isso para lá, vou ajudar minha mãe. E aí falei, mãe, eu quero ver se a gente ganha um dinheirinho aí. Eu jogava futebol de manhã cedo e à tarde eu ia pra oficina lá do André, lá no Periquito, né? Do André ali, o Ziel, uma família que tem ali no Periquito ali. Eu até falo que o André é o Santo André dos carros. Meu irmão, eu nunca vi um cara tão bom. Tem um lanternagem, pintura. Eu já vi aquele cara pegar 2 Opala, um de batido de frente, outro de traseira e fazer um só. Rapaz, eu nunca vi um cara igual aquele. Ninguém nem diz que era batida. Eu digo que ele o cara é o Santo André. Santo André. Ainda Santo André continua ainda com esse empreendimento ou não? Então, o André, ele é mais velho que eu acho que os 5 anos. A gente faz aqui a gente faz o jabá, Brasil, né? O que é bom tem que ser divulgado aqui na Margarida TV. Hoje, não, o André, ele era um cara simples, né? Pouco estudo, mas muito inteligente. Comprou táxi, comprou linha de táxi, comprou imóveis, pegou o terreno dele na época das antenas lá e botou uma antena lá no terreno dele. Então ele sei quem é. Lá das operadoras. Sim. Então, assim, é um cara inteligente, né? Uhum. Às vezes tem gente que tem muita instrução, mas não tem inteligência. Já tem gente que não tem tanta instrução, mas é muito inteligente. Mandei um desses caras. E aí, o que aconteceu? Eu fui vender picolé em Copacabana. Vendi picolé em Copacabana, comecei a vender ali no ponto do Carioca, ali na Shopping Center. Sim. Vendia picolé ali, né? E dali eu entrava no ônibus, muitas vezes pegava ali o 125, 123, 127, ali na rodoviária. O 125 era na Central do Brasil. Só que eu não gostava de passar na Central do Brasil, porque na Central do Brasil, naquela época, era muito roubo. Esses dias eu fui lá no Rio e falei, tem que pegar um ônibus na Central do Brasil para voltar, que estava sem carro, né? Aí eu perguntei pro cara, meu irmão, como é que tá isso aqui? Ainda tá muito roubo? Eles falaram, não, cara, aqui não tem roubo nenhum. Se roubar aqui, meu irmão, os caras matam. Mas na minha época de jovem, quando passava por aí, eles matavam as pessoas. Eu cansei Eu cansei de ver eles roubando pessoa, matando pessoa, brigando e matando gente ali na Central do Brasil quando eu era adolescente. E aí, eu comecei a vender picolé na praia, eu gritava lá, olha o picolé do Ticoteco, eu falei 10, eu gritei 10, eu pedi 10. E graças a Deus eu vendia muito bem, cara. Vendia muito bem, muito bem. Ao ponto de encontrar o meu irmão, Davi. Talvez você até conheça, porque eu pareço muito com ele. Ele é um irmão mais velho que eu só. E ele fala assim, cara, não vendi só metade. Eu falei, me dá aqui. Pegava a caixa dele e vendia dele também. E depois que eu descobri que eu tinha um dom, né? Eu tinha um dom de venda. Né? Eu tinha um dom de venda. Eu vendia fácil as coisas. E aí, o que aconteceu? Quando meu pai saiu de casa, nós éramos levados para essa Assembleia de Deus da Marambaia ali. Como você falou aí, na juventude e tal. Eu era levado ali, e ali a gente ouvia a palavra de Deus, né? Então a gente foi ensinado no caminho. Foi criado já no Evangelho. Criado no Evangelho. Mas aí, quando meu pai saiu de casa e eu queria jogar futebol, virar jogador de futebol, eu jogava bola, isso é aquele negócio de pegar os outros, né? Pegar e bater. Né? Bater nos outros, outros te bater, a pessoa te xingar, você xingar a pessoa. E aí eu falei pro pastor Barbosa, eu tô saindo da igreja. Eu falei, meu filho, mas por que vai sair da igreja, meu filho? Sai não, 13 anos isso. Meu pai já tinha saído de casa, eu tinha 1 ano e pouco, mais ou menos. Não, pastor, porque eu quero ser jogador de futebol, eu sei que a igreja não pode jogar bola, porque naquele tempo a Assembleia de Deus era muito rígida. Rapaz, 40 anos atrás. Pastor, eu sofri muito, a minha parte foi da época sofri muito na época de rock, né? Gostava de ouvir catedral e fomos montar uma banda dentro da Assembleia de Deus de rock, rapaz. Complicado. Era coro, Brasil.
A produção ali tá falando que antigamente podia nem se depilar, Brasil. Era complicado, né? Saião, era muito jogo, né, do homem, né? O pessoal falava que mulher que tinha variz era bom saião. Saião, não era saião, a saia grande mesmo. Era o saião, porque o saião tampava as varizes das mulheres, né? É uma brincadeira, mas tá? Só para descontrair. Então, Brasil, o que acontece, Margarizo? Eu comecei a vender picolé, mas aí a minha mãe tinha uma barraca de lingerie na Nossa Senhora de Copacabana, com a Santa Clara, bem naquela esquina onde daquele relógio. Esse dia eu passei lá o relógio lá do mesmo jeito, né? Mede lá, mostra as horas e mede o grau. A temperatura. Minha mãe tinha barraca justamente ali. E aí minha mãe falou, meu filho, para de vender picolé. Fica aqui na barraca, porque tua mãe tem que cuidar dos seus irmãos, tem que marcar médico, tem que se cuidar, tem que ir no médico também, tem que fazer compra. Então você vai ficar aqui na barraca, eu te dou um dinheirinho toda semana. Obediente, né? Obedeci a minha mãe, claro. Né? Obedeci a minha mãe. Saí da igreja, falei com o pastor, saí da igreja, obedeci a minha mãe. Nossa geração era bem mais obediente do que a de hoje, né? Mas a gente, se não obedecesse também, né, filho? Não sei você. Mas lá em casa, quando comia. Só uma olhada, né, pastor? Já dizia tudo, né? Não, e quando ela olhava, você fazia alguma coisa na frente de alguém, que ela olhava, tu já sabia que depois que a pessoa fosse embora. E a nossa mãe tinha uma mira arrumada, em chinelo buscava longe. Lá em casa tinha pé de goiaba, pé de jamelão, pé de manga, meu irmão. Pegava umas varinhas boas. Rapaz, misericórdia. A pior que tinha a de goiaba, né? A de goiaba para tudo. A de goiaba é cheia de caroço. É. E ela, para quebrar, não quebra fácil, não. Jamelão não, jamelão é boa. Lá em casa desenvolveram uma técnica também de toalha molhada, rapaz. Você não passou por essa, não. Mas meu pai batia a gente de cinto, só que a fivela pra gente, não pegava na fivela, meu pai era bravo. Eu escolho pra você que meu pai era difícil. Eu também tinha negócio de vício, de droga, meu pai. Embora com todo um bom exemplo, eu não entrei por esse caminho, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte. Você pode até reter o que é bom, né, pastor? A Bíblia diz que a gente deve observar tudo e olhar o que é bom. Eu me lembro que meu pai agredia minha mãe. Eu me lembro disso várias vezes. Minha mãe se trancava no banheiro, era um negócio horrível. E eu falei, eu nunca quero encostar a mão na minha mulher. Eu já novinho já falava isso. Novinho. E graças a Deus, eu estou com a mesma mulher desde os 17 anos. 36 anos nós estamos juntos. Maravilha. E, graças a Deus eu nunca toquei no dedo da minha mulher e nem quero tocar. Maravilha, né? Independente do que você passou, deixou de passar, a vida é feita de escolha. Você escolheu ser diferente, né, pastor? Exatamente, você foi feliz. A vida é feita de escolha. É bem verdade, Margarizo, que reflexos ficam na gente. Claro, claro. Eu não posso negar que eu não fui e não sou marido perfeito. Eu gostaria de ter sido, e estou me esforçando para ser cada dia um marido melhor. Mas existem traços que moldam, infelizmente, acabam moldando a gente. Eu não sou um homem muito carinhoso, não fui um homem muito carinhoso com as minhas filhas. Não recebeu aquilo, recebia isso. A minha mãe não podia me dar muito carinho, porque tinha que cuidar de 6 filhos, porque teve que trabalhar cedo. Então você acaba também sendo uma pessoa meio fria. Mas hoje, como pastor, hoje que eu digo já 36 anos de cristão, 20 anos pastoreando igreja, né? E como pastor, eu já consegui ajudar muita gente. Né? Dizer para abraçar mais a mãe, os filhos abraçar mais a mãe, as mães e os pais abraçar mais os filhos e os netos, os sobrinhos, os avós, e deixar um pouco o entretenimento, o telefone, o celular de lado, né? O jogo, a novela, e olhar mais para a criança, porque é importante você marcar o seu filho. Na minha época nós fomos marcados porque não tinha tanto entretenimento como tem hoje, o entretenimento da internet, das novelas. Existia novela, mas não existia como hoje as séries. Claro. Hoje tem série de tudo. Você não gosta de novela, não? Podcast. Você não gosta de novela? Vai ver uma série, vai ver um filme. Série de policial, série de aventura, série de filmes de terror, série de desenho animado, série de anime. Do que você quiser, né? Série de religião. Religiosa, religiosa. Então você hoje tem uma infinidade de coisas para te envolver no entretenimento. E na nossa época não era tanto assim. Então, nosso entretenimento era realmente em casa com o pai e com a mãe, e você na rua com os amigos. Você vê que a taxa de suicídio era bem menor. Se vocês não pegaram, a taxa de suicídio era bem menor. Fala, produção. Brasil. Tela colorida, produção. Isso. As televisões eram preto e branco. Isso, televisões eram preto e branco. A gente, e quem tinha uma condições maior. Eu me lembro de muitas das vezes eu me pendurar no muro do vizinho para me assistir o que ele estava assistindo ali. Então, hoje tem a tal do High Television, né? Na nossa época era High do Chuvisco. Tá, Brasil? Na nossa época fica ficava em cima da laje mexendo um cabo de vassoura na antena para poder pegar o sinal. Brilho, né? E a geração não sabe nem quem está falando. O que é isso, né? Então, Brasil, o que é o Brasil? Margarizo, o que acontece?
Eu comecei a vender lá para minha mãe, né, na barraquinha dela lá, a lingerie, e aí chegou naquela época, Brasil, do importado, não sei se tu lembra, aquele Walkmanzinho amarelinho da GE. Sim, claro, claro. Grande, Aiva, sim, lembro. Isso aí, aqueles rádios, chamado Rádio Paraíba, que você montava 3 caixinhas, telefone, começou aquelas as televisõezinhas pequenininhas, sim. Né? Era importada, era o Paraguai. O Morbeiro do Paraguai. O celular aquele. Nem tinha ainda nessa época. Aquilo aí foi depois. Eu estou falando de antes. A produção está falando aqui do celular, do Paraguai. Isso aí foi antes. Nós já somos antes. Eu lembrei agora daquelas televisão de. Era quantas polegadas? Acho que era 14? Não, 14 não, era bem pequenininha, né? Mas acho que era isso mesmo. Isso mesmo. Mas acho que era 5 polegadas, pastor. Que ela vinha conjugada com rádio. Uma televisãozinha. E tinha a maiorzinha também de 15. Que eu vendia bastante aquela televisãozinha. O que acontece, Margarizo? Eu, naquele período ali, perdi os primos meus ali. Pô, muita gente que eu falar que tu vai conhecer. Você se lembra do Peri? O Anderson? Sim. Renildo, Romildo. Sim. Aquela família ali era tudo perdido, né? Hoje a maioria deles são. Acho que todos são cristãos hoje, pastores, inclusive. Amém. Mas os sobrinhos dele, na época, muitos morreram ali. Sim. Eles mataram, porque os garotos faziam muita besteira. Colega nosso ali do Periquito, ali, o Sandrinho, Batata, né? O Pelé. Muito, meu primo, Veto, Bebeto, Charlinho, meu primo, 24 anos mataram lá no Coqueirinha, então a gente não achou o corpo. Então, assim, Robertinho, o policial matou, estava lá no movimento, deram uma incursão lá e foi se esconder, depois ele achou que o pessoal foi embora, desceu, quando ele desceu, o policial estava atrás do morro, deu um tiro na cabeça dele, o moleque morreu e levaram a carga dele. Quer dizer, a gente perdeu muita gente boa nossa na época. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, na igreja era tão bom, não tinha esse negócio, não tinha essas brigas, esse negócio de roubo, porque embora eu estava ali, não era sair da igreja, mas eu não me envolvia com homossexualismo. O temor a Deus sempre falava mais alto. Não me envolvia com homossexualismo, mas é porque quando eu saí da igreja, eu guardei uma palavra no meu coração que ele dizia assim, ó, aquilo que você não quer que faça contigo, com a sua família, com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu pai, não faça com os outros. Isso é uma lei áurea. Então, mesmo fora da igreja, eu guardei essa palavra, Brasil. Gravei, Margarizo. Eu sempre tentava não vacilar, porque eu sabia, aquilo estava incutido na minha mente, que se eu fizesse uma coisa errada, aquilo ia se voltar para mim 10 vezes mais pior. Porque você planta o quê? Um caroço de uma fruta, de abacate. O que vai nasce? Colher, muito abacate. Muito. Uma manga. Muita manga. Um carocinho de jaca. Os frutos são muitos. Os frutos são muitos de uma única ação. Entendeu? Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com o que nós fazemos, o que nós plantamos, para que nós possamos ter na semeadura uma semeadura boa. Então, semeie coisas boas, faça as coisas boas, mesmo que as pessoas queiram fazer coisas erradas com você, e que se fizeram, não retribua com coisa errada, faça o bem, porque Deus existe e Ele vai te recompensar. Então, Margarida, o que acontece? Eu falei, vou voltar para Jesus. Já estava com 16 anos, não tinha nem conhecido minha esposa ainda. Aí eu ia uma vez no Terração, outra vez eu ia na igreja. Uma vez eu ia no Justinos, famosão, lembra do Justinos? Discoteca? Justinos, Pirâmide. Isso aí. New House. Ih, aí, pastor da... Entendeu? Tinha festa junina ali dos 17, muito famosa, não sei se tu lembra, no Chiquinho Caipira também, na Bernardo Monteiro, e tinha também na Japeri. Bernardão, famosíssimo. Antiga Bernardão, né? Então, assim, era um domingo no evento desse e um domingo na igreja. Farolito. Clube dos 500. Cap do Capeta, morreu muita gente ali, misericórdia. Rapaz. Center Club. O pessoal aqui da como é que é o nome? Da produção. Tá aqui. O pessoal da produção. Center Club aqui. O pessoal pegou tudo em produção. Pô. É mais veterano. Acho que essa produção chegou a pisar na lama lá do dilúvio. Vamos lá. Não tinha negócio de asfalto. Não tinha, não. Eu me lembro. Ainda me lembro, eu era criança. Então, voltando para cá, Margarizo, eu falei assim, poxa, vou para a igreja. Aí voltei naquela Assembleia de Deus Marabá pequenininha, que o pastor falou assim para mim, meu filho, não sai da igreja não, mas se você está decidido, as portas estão abertas. Eu falei, poxa, vou voltar para aquele pastor mesmo. E aí eu falei, vou voltar para Jesus. Aí, quarta-feira, dia 26 de agosto, não me esqueço, vou voltar para Jesus. Não, domingo, culto oficial. Cheguei lá, abaixei minha cabeça assim no banco, quando eu levantei a cabeça, fala você, acabou o culto. Acabou. Isso mesmo, o que houve? Teve pregação? Não teve, foi uma benção, fogo caiu. Ué, teve apelo? Teve, foi uma maravilha, fogo caiu. Como é que eu não vi?
E a gente pensou que você estava ligado, eu estava Que dormindo. ano é hoje? Né? Estava dormindo? Eu falei, não estava dormindo, não. Eu vim para aceitar Jesus hoje. Mas eu vou aceitar Jesus na quarta, que na quarta era o culto público. Rapaz. É a batalha espiritual, Brasil. Mas sabe o que foi isso aí, Margarizo? Foi um propósito de Deus, ô produção. Foi um propósito de Deus, sabe por quê? Você vai pegar que você é um cara inteligente. Dia 29 de agosto era o dia do meu aniversário, Brasil. Então, é bom estar perto de inteligente, né? Deus fez com que eu adormecesse no domingo para na quarta-feira eu renascer. No dia 17... É forte, Brasil. É forte. Dia 17/8, né, 29 de agosto de 1990, eu completei 17 anos e aceitei a Jesus como meu Salvador. Hoje eu tenho 35, vou fazer 36 em agosto, se Jesus não voltar e não me levar, né? 36 anos de cristão. Amém. Entendeu? Pastor, aqui não é papo de religião. Não. Mas a gente não podemos deixar de falar da importância do evangelho. Talvez você tenha visto na mídia alguns escândalos, algumas coisas que te desanimam, mas isso não é evangelho. A gente está falando aqui do evangelho genuíno, simples e eficaz, genuíno de Jesus Cristo, que muda. Pastor, o evangelho foi primordial para que o senhor fosse esse homem que o senhor é hoje. Meu Deus. Se não fosse o evangelho, eu já estava morto. Se não fosse o evangelho, eu já estava morto. Essa aqui vamos falar que é a segunda parte agora, né? A segunda parte, talvez a gente vá até a terceira. Mas a segunda parte é que naquele dia ali, eu aceitei Jesus, eu me lembro, foi o dia, mês e ano, olha só, o dia foi uma quarta-feira, dia 29 de agosto foi meu aniversário, mês 8 foi meu aniversário, 90 foi meu aniversário. O pastor veio de São Paulo e ele pregou o João 10, que fala sobre Jesus, o bom pastor, aquele que dá a vida pela ovelha, aquele que deixa as 99 ovelhas no aprisco, que vai buscar aquela que estava desgarrada. Você acredita que nesse dia só tinha eu que não era crente, só tinha eu de desviado? Olha como é que Deus marcou aquele dia na minha vida. Porque se eu perguntar para muitos cristãos aí, qual foi o dia, mês e ano, e dia da semana, qual foi a mensagem, qual foi o pastor que pregou? Isso aí. É praticamente impossível. Foi um diferencial mesmo. Foi algo que Deus me marcou. Então, Margarida, eu comecei a trabalhar na barraquinha da minha mãe ali, já convertido. E aí, com 2 meses e meio, agosto, setembro, outubro, né? Novembro. 2 meses e meio, eu conheci minha esposa. Nem queria namorar nem nada, nem pensava em namorar, porque estava na primeira amor, na igreja, né? E os caras falaram, tem que conhecer a menina da igreja. Eu falei, que conhecer a menina, cara? Vim aqui para poder servir a Deus. Não quero saber de menino, não. Não, vamos lá conhecer a menina, porque agora tá amizade diferente. Aí vi aquela índia bonita, né? Aquela morena bonita, o cabelinho cortadinho assim, comprido, o rapaz com aquele vestidinho cheio de preguinho. Eu falei, nossa, que morena bonita. Mas só isso, só e mais nada. Aí ela me olhou assim, começou a rir pra mim com aquele sorriso, né? Eu vi que ela gostou de mim, mas tudo bem, mas eu não quero nem saber dela. Aí ficamos conversando, aí leva elas em casa. Aí fomos caminhando ali pelo Bilac, ali, subimos aquele morro da Garagem de Regina, descemos. Ela falou, não, pode deixar aqui que a gente mora nessa rua aqui, subindo lá no final. Aí eu falei, não quer que a gente leve você lá? Não, ela tava me privando de algumas coisas, né? Que ela é inteligente. Rapaz, não foi que no domingo ela foi na igreja? Meu coração, quando viu, ela fez assim, Margarida. Falei, rapaz, pra quem tava sem interesse nenhum. Antigamente tinha isso aqui, Brasil. Talvez vocês de hoje em dia não estão entendendo aqui, mas antigamente tinha isso, cara. A conquista, né, pastor? Esses momentos, todo esse, cara, infelizmente esse ritual. Se atropelando tudo, pastor. Conhece hoje, amanhã estão morando. Amanhã? Conhece hoje mesmo. Relacionamento sexual. Não quer saber do que a pessoa é, o que não é. Isso aí. Já leva pra dentro de casa. É muito complicado, muito complicado. E aí, começamos a namorar, nos conhecemos no dia 2 de novembro. Culto de jovens, festividade de jovens, dia 2 de novembro, inclusive, é feriado nacional, né? Dia dos finados, não é isso? E aí, pastor, tudo na vida do pastor, já reparou? Tudo tem data, tudo sincronizado, Brasil. Mas tem mais coisa, Brasil. Não é brincadeira, não. E aí, no dia 15 de novembro, que é também um feriado, né? Dia 15 de novembro, a gente começou a namorar. Eu tava de folga tava de folga nesse dia, de trabalho, né? Eu fui trabalhar e fui lá e conheci ela. Quando eu cheguei lá onde ela me deixou que eu subi, uma rua que não tinha calçamento, quando eu cheguei, falei, gente, assim, namora onde? No final, assim, um barranco. Aí eu vi um casarão assim, né? Porque quando eu a vi, eu falei assim, deve ser rica, né? A menina toda arrumadinha, toda passadinha. Não pode ser só rica de beleza, né? Não, você deve ter dinheiro. Quando cheguei vi aquele casarão assim antigo, eu falei, deve morar aqui. Quando eu pensei em gritar, eu vi uma voz, Jonatas!
Jonatas, eu comecei a olhar assim pro alto, assim, uma ribanceira, assim, ó. Uma espinhadeira, a casa velha ali. Era outra casa. A produção tá rindo ali, ó. Porque não é você, Brasil. Tá, eu gosto, Aí é aqui. Aí sobe nesse corredor, rapaz. O Meu corredor, Deus. O esgoto passava assim, Alberto. Você via que os quilates descendo assim, boiando, né? Os degraus eram tudo de barro. Quando chovia no degrau que tu pisava, tu já parava lá embaixo. Todo sujo de barro. Rapaz, que situação. Mas cheguei lá, falei com meu sogro, conheci a família, pedi para namorar em casa. Era um pessoal muito simples, muito pobre, mas a casinha arrumadinha, tudo direitinho. Pobreza não é sinônimo de sujeira. Isso aí. Aí foi ali que eu conheci que pobreza. Nós é pobrinho, mas é limpinho. Limpinho mesmo, meu amigo. Aí, não brinca a casinha da minha sogra. Mas tudo muito simples. Vermelhão, chão, tudo muito simples, mas tudo limpo. Então, às vezes você vai na casa assim, razoável, mas tudo sujo, tudo largado. Entendeu, Brasil? Tudo diferente. E lá é uma coisa, sabe, muito boa. E aí começamos a namorar, comecei a vender Paraguai, coisa do Paraguai. Com 17 anos eu viajava até Foz do Iguaçu. Depois de Foz do Iguaçu, eu atravessava a ponte da amizade, ia para o Paraguai, para a cidade do Oeste, comprava importado e vendia na barraca da minha mãe. Minha mãe falou, meu filho, você está pegando minha barraca toda, bota a barraca do lado para você. E aí eu botei minha própria barraca, né, comecei a progredir muito, e aí falei, vou casar logo, né? Só que quando eu conheci ela, tinha 17. No ano que você faz 18 anos, o que você tem que fazer, Brasil? Se alistar. Aí, Brasil. Se alistar, e fui me alistar. Mas eu queria servir? Não. Claro que não, Brasil. Sabe quanto que eu ganhava, Brasil? $1.200 por mês. $1.000. Se botar hoje a R$5, quanto é que dá hoje? 5, 6 mil reais. Há 36 anos atrás, Brasil, eu ganhava isso. Há 36 anos atrás. Ganhava 5, 6 mil, já era real. Já era a época do real. Você imagina quanto que eu não ganhava? Eu ganhava muito dinheiro, porque o dólar valia muito mais do que hoje. Nosso real valia muito mais do que hoje. Valia. Mais. Tinha poder de compra. Tinha. Eu me lembro que eu comprava alface e comprava couve a 5 centavos. 3 por 10 centavos. Hoje em dia não chupa nem bala por centavo mais. No chupa, uma balinha hoje é assim, dificilmente você encontra 5 centavos, mas 10 centavos a balinha, hoje 15 centavos, uma bala. Você vai comprar hoje uma alface, é 3, 4 reais, 3 por 10. Né? Então assim, hoje o negócio está muito valorizado. Então, Brasil, o que aconteceu? Fui servir o quartel, não queria, mas entendi que Deus não queria que eu ganhasse muito dinheiro. Deus queria que eu ganhasse almas. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, pescadores de homens. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus não queria que eu ganhasse dinheiro, porque eu queria ganhar dinheiro para casar. Deus não queria que eu casasse, Deus queria que eu ganhasse almas. Porque a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha alma. E que a gente não deve juntar tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntar tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não minam e não roubam. Então Deus queria me enriquecer espiritualmente, ganhando almas. Aí eu entendi isso. Falei, tá bom, vou servir aqui um ano, eu vou embora. Meu irmão, preguei para viciado, preguei para homossexual, preguei para coronel, preguei para aspirante que hoje é general, preguei para muita gente, ganhei muita alma para Jesus. Eu ganhei um homossexual que ele se vestia de mulher, rapaz. O cara era brabo, lá no quartel, no rancho. O cara se vestia de mulher, lente, o cara botava lente, botava peruca, botava peito e bunda empinada. E o cara hoje, meu irmão, é casado, obreiro da igreja, pai de família. Glória a Deus por isso. Isso aí, é o poder do evangelho. Glória a Deus. E hoje eu tenho alguns amigos que estão afastados, hoje são pastores também, e falam, ó. E quando eu vou na igreja deles, falam, isso aqui pregou muito para mim, isso aqui tem parte na minha conversão. Isso é glória para Deus, irmão. Amém. É louvor pra gente, é honra, mas é glória para Deus. Entendeu? Então Deus tem seu modo de trabalhar, Brasil. E às vezes a gente fica preocupado com muita coisa, mas Deus, se a nossa vida está na mão de Deus, Ele cuida de nós. Deus cuida de nós. A vontade dele é sempre perfeita. Boa, perfeita. É o que diz a palavra, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entendeu? E aí fiquei 5 anos, quase 6 anos no quartel, Brasil, para quem não queria servir. Fui soldado, cabo e sargento do Exército. Primeiro lugar no curso de cabo, primeiro lugar no curso de sargento, porque eu aprendi aqui, tu quer aprender a viver a vida, quer aprender a ser abençoado? Leia a Bíblia, de capa a capa. Eu já li esse ano, de capa a capa, de dia 1º de janeiro até o dia 15 de junho, eu li toda a Bíblia de capa a capa. Viu? Em média, 8 a 10 capítulos por dia, em média 1 hora por dia, 40 minutos, 1 hora e 20, né? Dependendo aí. Isso aí, pastor. De capa a capa. É isso aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Rapaz, eu costumo até falar, pastor. Fica à vontade. Você pode questionar o padre, você pode questionar o pastor, você pode questionar o pai de santo. São homens, são sujeitos aos erros, às falhas. Mas a Bíblia não tem jeito, é exata, e como o pastor falou,
Meu irmão, eu não sei qual é o seu problema, o que você está passando, mas ó, aqui Glória na Bíblia te tem Aleluia. o manual da solução para o seu problema. Estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui, a presença Amém, de Deus amém, tá amém. muito boa aqui. É isso aí, né, pastor? Não sei se vocês estão na mesma ligação. O negócio Rapaz, aqui tá pegando fogo. uma coisa que eu acho Glória a Deus. bacana, pastor, esse formato de podcast, porque isso aqui é o espontâneo. Se tiver da gente dar um glória a Deus aqui, já tô aqui na aqui, como a gente falou. A produção tá quase chorando ali. Então, meu Deus, o que aconteceu? Eu aprendi na Bíblia que a gente tem que ser, nós temos que ser, independente de ser empregado ou de ser patrão, nós temos que ser, como cristão, luz do mundo e sal da terra. O melhor empregado, o melhor patrão. Por mais que o seu patrão seja uma pessoa ruim, desonesta, uma pessoa que te explore, cara, Deus abriu aquela porta, tu tá ali, faça o seu melhor. Sabe por quê? Porque Deus está vendo e Deus recompensa cada um. Seja fiel no pouco. Seja fiel, entendeu? Por quê, cara? Eu saí do lixo e fui pro luxo, cara. Eu vou chegar lá, né? Acho que essa é a terceira parte, Brasil. Eu saí do lixo e fui pro luxo. É forte. Aqui é conteúdo, pastor. Aqui tem coisa boa pra falar. Não sai daí não. Sai daí não. E se tiver que sair, dá um time, depois você volta. Quando você puder acabar lá, fazer sua necessidade, alguma coisa, resolver um problema, atender uma ligação, você volta de novo aqui. Tá? Pra tu não perder nenhum pedaço, porque é benção pra tua vida. E aí, rapaz, o que aconteceu? Nesse período lá no quartel, eu casei, tive a primeira filha. Fui mandado embora do quartel, eu estava operado, rapaz, joelho, operei 2 vezes o joelho no quartel por causa de TAF, né? Escorreguei lá no Sampaio, fazendo TAF, tinha chovido, aí você tem que fazer o TAF é o teste de aptidão física que tem que ter, todo militar tem que fazer. E aí tinha chovido, rapaz, e a pista não era pista de asfalto, nem de cimento, a pista era um saibro preto, como se fosse, vou dizer assim, um pinche, só que poeira, assim, aquele pote, como se fosse uma pedra. Tipo um resto de pó de areia. E aí, choveu aqui minha pé de pedra. Assim, rapaz, meu Deus do céu. E resumindo, Brasil, eu operei o joelho 2 vezes lá. Na segunda vez que eu operei, eu não tinha como eu ficar no quartel, porque eu não podia andar de ônibus, eu não tinha carro, entendeu? Então eu acredito que eles botaram a P2 atrás de mim naquela época, porque me pegaram em casa e me dispensaram. Porque eu não andava com muleta. Eu não gostava de andar com muleta, entendeu? E eu conseguia andar pouco, eu não podia andar muito. Então eles me mandaram embora e eu falei assim, cara, eu fui embora agora, minha esposa grávida, né? Não sei se já tinha nascido a primeira neném. Acho que já. Não sei se ela tinha meses nascida a Beatriz, que hoje que é advogada. O que é P2 aí pro pessoal aí? P2 é polícia reservado. No Exército é polícia reservada. É aquele pessoal que você nem diz que é militar. Tu olha lá, tá igual o Brasil aqui, ó. Né? De barba, paisana, de bigode, a paisana. É o P2, é o paisano do Exército. Eles que são. Eles fazem sindicância, eles aqui são designados para fazer. Para alguma denúncia que há sobre algum militar, sobre alguma conduta de algum militar, eles ficam, né, num carro descaracterizado, sem ser do EB, e ali fazendo um levantamento para poder, né, tomar as providências cabíveis. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Né? O que aconteceu? Eu fui trabalhar com obra, porque eu gostava de obra. Sempre gostei de obra. Rapaz, o homem aí é 1001 utilidade, hein? Brasil, a terceira parte você vai ver ainda. Brasil, fui trabalhar com obra porque eu não gostava porque lá no quartel eu trabalhei no rancho. Fui soldado, cabo e sargento do rancho, mas eu fui cozinheiro, fui copeiro, que é um garçom, né? E fui chefe do rancho. Eu virei chefe do rancho mesmo. O tenente e o primeiro sargento tomaram cadência separado na minha época, por causa de desvio, e eu fiquei lá e virei chefe, descobri tudo. Entendeu? Na minha época o soldado comia pão com epa. O que é pão com epa? Não sei se vocês viram. Rapaz, essa aí. Aí você, o que é pão com epa? Pão com epa? O pastor vai revelar agora. Pão com epa e caol. Sabe o que é caol? Pão com epa e caol. Então, pão com epa é quando você abria o pão, só tinha o quê? Aquela graxa. O pessoal falava daquela graxa, aquela margarina, aquela lata de 18 litros. Rapaz, aquilo era brabo, hein? E o caol era o café com leite. O café e o leite solúvel. Era só isso. E eu, quando virei chefe do rancho de fato... Aí já mudou. Era ovo cozido, era maçã, era iogurte, era queijo. Rapaz, e o almoço lá, a sobremesa era enlatado. Por quê? Porque eu não peguei dinheiro para mim, Brasil. Brasil, eu sempre fui pobre. E já fui mais pobre, mas não justifica você fazer coisa errada.
Não justifica você pegar aquilo que não é seu, Claro. por mais facilidade que você tenha. Inclusive, na época, Brasil, isso aqui é até complicado eu falar, mas já como tem muitos anos que eu saí, né, já caducou. Vieram atrás de mim para me comprar, Brasil. E aí eu perguntei, dei corda pro cara, o cara revelou o esquema todo. Eu falei, meu amigo, você acha que eu vou deixar eles dar uma comida boa pro soldado? Dar uma comida boa pros sargentos, para poder pegar dinheiro para mim? O que adianta eu ganhar o mundo todo, ficar rico, milionário, cheio de dinheiro e perder a minha alma? Porque a minha alma não pode se perder, eu não posso ir pro inferno. Meu lugar é o céu. Jesus me comprou com o sangue dele para eu ir pro céu. Meu irmão, o cara deu meia volta, nunca mais voltou lá, Brasil. Nem para vender o produto. Nem para vender o produto, Brasil. Entendeu? São valores, então, né? assim, eu arrebentei o joelho lá, me mandaram embora, achei que foi injusto, porque quando me levaram pro tenente que mandou ficar em casa, o médico, o tenente oficial. O tenente oficial, Brasil, chorava igual criança na minha frente, soluçando. Eu falei, o que houve? Me buscaram em casa? Eu ainda estou na dispensa. Ele não falava nada, ele só mandou eu assinar o documento dizendo que eu estava apto. De apto, me deixaram no quartel lá, detido, né, de pernoite, e me mandaram embora. Aí eu fui trabalhar com obra. Eu trabalhei com o seu Vernor de Andrade. Vernor de Andrade é o pai do Eduardo Moscovis, ator da Rede Globo. Naquela época, Sim. inclusive, ele era muito famoso. Hoje ele está até meio sumido, né? Eu trabalhei com ele fazendo paginação. O que é paginação, Brasil? Paisagem, né? Isso, de piso e azulejo. Você vai nessas casas grandes, Casa Sim, Show, né? Leroy Merlin, 6C. Eu trabalhei nessas casas grandes. Baratão da construção. Também. Na moral, meu amigo. Meu amigo também. Meu amigo. Alô, Baratão. Lupim. Gente boa. Baratão da construção, gente boa. Conheço ele. Brandão Azulejo, ele na. Vamos fazer também Vamos aqui. fazer um jabá, isso aí. Brandão Azulejo da Parque Lafayette. Gente boa, gente boa. Trabalhava na Pavan. Tá bom, Brandão? Então o que aconteceu? Eu fazia essas paginações, essas colagens, né? Uhum. As pessoas lá olhavam, gostavam daquilo e compravam justamente daquele modelinho para botar na casa deles. Sim. Só que ficou fraco o trabalho. Aí meu tio, que era tesoureiro da igreja Assembleia de Deus de Marabaia, aquela igreja pequenininha, virou uma igreja grande em frente onde a produção que morava, o Júlio. Não tinha um campinho ali? Sim. Então eles compraram aquele campinho, desbastaram aquele barranco e fez uma igreja grande ali, no Periquito. E aquela igreja cresceu rápido, desproporcionalmente, 3 andares. E o salão de festa ficou em cima. Só que não tinha banheiro e nem tinha uma copa. Então o que tinha que fazer? Tinha que descer 2 lances de escada, Brasil, para poder fritar as coisas, pegar salgadinho, pegar refrigerante, ir no banheiro. E aí meu tio falou, poxa, meu filho, a gente precisa fazer uma obra aqui. Eu falei, não, tio, estou disponível. Quando a gente subiu lá, quando subiu, ele falou, e aí, o que a gente faz? Eu falei, tio, esse canto aqui tá morto, tá vendo onde tem o vão de ar aqui que o pastor Libório deixou? O pastor Libório é nosso pastor presidente do Campo de Caxias, né? Ele deixou um vão de passagem de ar. Aí, vamos fazer aqui, que aqui é até bom, se tiver que fazer fritura, alguma coisinha aqui, a passagem de ar, né? E aqui faz o banheiro, divide aqui a parede em 2, faz 2 banheiros aqui, masculino, feminino, e aqui você faz a copa. Ele falou, meu filho, excelente, muito bom, meu filho, pode fazer. Uma semana trabalhando lá, Brasil. Uma semana, Brasil. Caí de cabeça. 7,5 metros nesse vão. Paz. No concreto, Brasil, cabeça assim, aqui, ó. No concreto, meu corpo todinho, 3 degraus de concreto assim, Brasil. Era para eu ter me quebrado todo, Brasil, todo. Mas você acredita que eu não quebrei um osso sequer? Acredito. Mas sabe o que é isso? A mão de Deus. Mão de Deus. Alguém vai dizer assim, esse pastor é louco, tá vendo esses crentes? Como é que ele caiu lá? Foi a mão de Deus. Se fosse Deus, não deixava ele cair. Ei, Deus não me marcou dia 29 de agosto de 1990, foi o dia do meu aniversário. Deus também estava me marcando naquele dia, porque ele tem uma grande obra ainda na minha vida a realizar. Realizou já grandes obras, e tem ainda outras grandes obras para realizar na minha vida. Como também tem na vida do Margarizo, como também tem na vida do Júlio Barriga, né? Na sua vida também. Deus tem. Mas que o diabo diga que não, que você não presta, que você não é nada, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não pode, que você não consegue. Em Deus nós faremos proeza. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas no Senhor, porque Ele nos fortalece. Ele falou para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, que eu, o Senhor, se você se esforçar, eu vou te ajudar. Tá bom? Então receba essa palavra em nome de Jesus. E aí, rapaz, eu caí de lá, as irmãs ouviram um barulhão, foi na segunda-feira. Tá vendo como é que eu gravo tudo? Na segunda-feira, no final de novembro. No final de novembro, dia 29 de novembro, mais ou menos, dia 20, 25, no máximo até o dia... Não foi dia 29, não. Dia 29 foi no final do mês. Foi entre o dia 20 e 25 de novembro. Eu caí daquela laje. Eu vou até buscar, porque eu sei qual foi o ano, no Google aí. Busca aí, Brasil, pra mim. Aí, produção, busca aí. Aqui é assim, Brasil. Aqui é assim, eu vi. Vamos buscar aqui no Google. É o Google. Google. Vai, Google fala tudo. Ao vivo é pra vocês verem, ó. É forte. Em 99. Aqui foi dia 25. Então foi antes.
Quinta. 22. Quinta, quarta, terça e segunda. 25, 24, 22. 23, 22. 22, 23, 24, 25, isso aí. 22. Eu caí na segunda-feira, dia 22 de novembro, eu caí daquela laje, né? Quando as irmãs ouviram aquele barulho, porque era um dia de oração da igreja, era um dia de consagração, de oração, é aquele famoso culto de libertação que tem lá da irmã Edi, que tinha lá, Sim. né? Um culto muito falado, que começava de manhã, 7 da manhã com Era oração, e segunda-feira. até 9, 10, 11 horas da noite. E aí elas ouviram aquele barulho e falaram, o que é isso? Ó, aí eles falaram, o presbítero Jonatas, naquela época era presbítero, né? Ele está trabalhando lá em cima. Quando elas subiram o primeiro lanche de escada, elas viram o sangue escorrendo, quando foram ver, era eu. O meu tímpano na queda, ele estourou. Olha como é que Deus é maravilhoso. Mas por que Deus é maravilhoso? Seu tímpano estourou? Porque o sangue todo saiu pelo ouvido, Brasil. Né? No que estourou aqui, não deu hemorragia interna. Vê como é que Deus é maravilhoso. E aí quando eles me puxaram, naquele meio daquele sangue todo, para me botarem no carro, tirar minha roupa todinha, fiquei só de cueca, só me botaram dentro do carro e eu fui parar dentro do Duque. Do Duque me levaram para o Souza Aguiar. Souza Aguiar, eu fiquei 3 dias lá, me passaram no tomógrafo, aí o médico falou, vou te dar alta, vou te passar aqui o Gadernal e o Tilenol, porque você teve uma pancada muito forte, você pode ter convulsão, isso aqui ficou tudo roxo, você pode ter convulsão, mas você teve uma pequena fratura na cabeça e um pequeno coágulo. Mas isso aí tudo vai ser absorvido pelo organismo, porque é muito pequenininho, mas se você ficar tonto, passar mal, você volta para cá. Gente, aí passou o Gadernal e o Tilenol, Margarida, o que aconteceu? Tomando aquele medicamento, em vez de eu melhorar, eu piorei. Tava piorando, começando a vomitar direto. Me deu uma coceira, Margarida. Me deu uma coceira que a unha ficava cheia de pele. E aí eu me lembrei que o Espírito Santo de Deus falava comigo. Me falou sobre Jó. Quem era Jó? Íntegro, justo, temente a Deus, que se apartava do mal. E Deus permitiu que Satanás tocasse nele, porque Deus tinha uma obra para realizar na vida de Jó, para que ficasse para toda a eternidade, enquanto a humanidade estivesse aqui. Né? Que é o símbolo da fidelidade, né? Da perseverança, da fé. E aí eu entendi que Deus estava me provando. Se o Jó, que era um homem justo, íntegro, temente a Deus, que se apartava do mal, Deus permitiu, porque ele não podia permitir para mim. E aí é onde eu digo para você como é que vale a pena a gente ir para a igreja, escola dominical, culto de doutrina, quando a pessoa estiver pregando a palavra, sair do telefone, sair da conversa e falar com Deus, prestar atenção, porque você aprende. E o Espírito Santo de Deus, ele fala contigo, meu Brasil. O que aconteceu? Deus falou comigo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aquele espinho que estava na minha carne, daquela enfermidade, tinha um propósito. Era para eu não me gloriar naquilo que Deus iria fazer na minha vida. Olha só que coisa linda. E eu comecei a entender isso. E aí o amigo de frente, o André é matemático. Né? Ele, no TikTok, no Facebook, no Instagram, é André Matemático, nosso irmão da Igreja Batista, você conhece ele. Gente, Batista não, da Maranata ali de Caxias. Gente boníssima. Ele falou, cara, eu vou arrumar uma consulta para você no gastro, porque ele viu que eu não melhorava. Mas antes disso, quando eu comecei a ficar coçando assim e vomitando, a minha urina começou a ficar preta igual a Coca-Cola. E as minhas fezes branquinha, e eu fiquei todo amarelado. Quando eu voltei no hospital, o médico falou que eu estava com o quê? Hepatite. Então, assim, sintoma da hepatite, né? Urina preta, igual Coca-Cola, fezes branquinha, né? E a pele toda amarelada. E aí passou medicamento, só que em vez de eu melhorar, eu piorei. Olha só, Brasil. Olha aí, Margarida. Em vez de eu melhorar, eu piorei. E aí esse amigo matemático falou, cara, vou arrumar uma consulta para você não gastar lá no Hospital dos Servidores do Estado. Lá é difícil, mas eu vou conseguir para você através dessa enfermeira, que é da igreja. Conseguiu, fui lá numa terça. Na quarta, eles falaram para eu ir fazer exame de sangue. Na quinta, a doutora falou que eu não podia ir porque ela não estava, mas mandou voltar na sexta, que ela estava lá. E nesse período eu fui lá, fiz exame de sangue, fiquei em casa na quinta, passando muito mal, vomitando. Eu caí da laje, Margarida, eu tinha 72 quilos. Hoje eu tenho 85, eu não sou gordo. Você viu que eu não sou gordo? Tá padrão físico. Eu tô mais ou menos. Dá pra jogar uma bola ainda. Dá ainda, eu tenho 1,80m, tô com 85 quilos, mas eu tinha 72 quilos quando eu caí daquela laje. Eu era magrinho, sempre fui magro. Né? No quartel eu cresci, mas não engordei. Lembra que eu falei que eu era magrinho no futebol? Quando eu entrei pro quartel, produção, eu cresci por quê? Porque no quartel você tem o quê? Café, almoço, janta e ceia. E eu ainda era do rancho. E exercícios físicos. Também, lá no quartel, vocês não serviram não, né? A fila do só maior... pra bucha de canhão, né, ô Júlio? O fio pra bucha de canhão tá bom. Tá reluço? Roliço? Na minha época, eu achei que... Fala, produção. Era mais fácil. Na época, tu achou que ia.
Só que ele não Eu prestou. mostrei a operação que depois a gente ainda sabe qual é o motivo. A produção não prestou nem para o Exército, mas hoje ele presta que ele é servo de Deus. Volta para cá, Brasil. Aí o que aconteceu? No Exército de Cristo, aí foi selecionado. Foi selecionado. E o que aconteceu? Lá eu servi no rancho, antes de servir no rancho, a fila é do maior para o menor. Cara, eu era o penúltimo, último da fila. Nesse período de 3 meses eu já comecei assim, ó. Cara, eu estiquei no quartel em 3 meses. Por quê? Exercício e alimentação. Exercício e alimentação, cara. Eu cresci assim, eu já era o segundo, primeiro, dependendo da formação, eu já estava na fila do primeiro ou segundo escalão ali, dos mais altos. Porque minha família, todo mundo era alto. Inclusive, quando eu jogava bola, as minhas 2 irmãs, que eram mais novas do que eu, 2 anos, eram mais altas do que eu. E aí minha mãe me levou pro médico e falou, por que doutor? Por que todo mundo lá em casa é alto? Mas a senhora não é alta, seu marido. Não, meu pai ainda é mais baixo que minha mãe. Ela é mais baixa ainda um pouquinho do que minha mãe. Aí ele falou, a senhora quer que todo mundo seja alto? Alguém tem que puxar a altura de vocês. Provavelmente ele vai ser da altura da sua altura do seu marido. Só que o médico falou assim, olha, leva ele no médico, manda ele fazer natação e leva ele no dentista. Eu não sabia disso, cara. Você sabia que a pessoa quando tem cárie no dente, ela não desenvolve a criança? Não desenvolve? Eu tinha 13 cáries no meu dente. 13. Fiz aquela limpeza, aquela coisa no dente todo, né? Fiz a natação, mas não cresci porque não tinha alimentação, entendeu? Mas no quartel eu cresci. E aí, caí da laje lá, né? Vamos voltar aqui para a laje, milagre. Não melhorei. Quando eu cheguei lá na sexta-feira, Brasil, o que a doutora falou? Corre com ele para emergência. Eu falei, que isso, doutora? Vim aqui me consultar no corre, porque eu já estava assim, delirando, estava todo roxo. E a doutora, quando eu fiz a primeira consulta, ela bateu na minha barriga assim, né? Ela falou, mãe, tira o medicamento dele, dá a ele somente banho de água gelada e compressa de álcool na fronte, na virilha, nas axilas, mas principalmente banho gelado, banho gelado. Não dá remédio para ele. A doutora, no meu entender, ela já sabia o que aconteceu comigo. Ela já sabia o que era, mas ela tinha que ter o exame na mão. Resumindo, fui para a emergência, direto, porque minha febre não baixava, no banho, na água gelada, praticamente eu vivia na água gelada, delirando, né? O soro, arrancando o soro. Por fim, meus irmãos, eles me davam um medicamento para eu relaxar. Eu acordei com a última peça do corpo, amarrado pés, amarrado as mãos, amarrado a fronte, amarrado o tronco, né? E meu irmão vinha com um saco de gelo, lá da Central do Brasil. Jogava na bacia, pegava aquelas ataduras, aquela água geladíssima, né? E colocava na minha fronte, nas minhas axilas. Era uma dor, era um sofrimento terrível que eu não desejo para ninguém. Até que não aguentei mais, entrei em coma, Brasil. Entrei em coma. Sexta-feira, sábado e domingo. No domingo de manhã eu entrei em coma. A minha mãe chegou para me revezar com a minha esposa, porque elas ficavam lá cada dia, ficavam uma revezando, né? Nesses 3 dias. E aí, as duas foram pro CTI, quando o médico saiu, que viu elas assim, falou assim, vocês são parentes do Jonatas? Aí a minha mãe falou assim, eu sou a mãe aqui, minha nora, a esposa dele. Aí o médico falou, olha, vocês preparam para enterrar, porque ele teve uma hepatite fulminante medicamentosa. Uma pessoa não aguenta mais do que 24, 48 ou até 72 horas. Você teve uma hepatite fulminante medicamentosa. Uma pessoa não aguenta mais do que 24, 48 ou até 72 horas. E eu tenho esse laudo aqui, ó, até hoje, Brasil, há 26 anos. Quando eu vou pregar nas igrejas... Brasil. Quando eu vou pregar nas igrejas, se você quiser esse testemunho na sua igreja, tá? No seu culto, me dá aí 50 minutos a 1 hora, que o testemunho é muito bom, muito edificante aqui, Brasil, ó. 90% ou mais de chance de não sobrevivência. Insuficiência hepática fulminante pelo Tilenol associado ao Gadernal. É o laudo médico. É o laudo médico que é Mas, como a gente está falando aqui do Evangelho, a última palavra vem de Deus. Médico dos médicos. Muito bem. E aí, o que aconteceu, pessoal? Entrei em coma, o médico falou, não vai sair do coma, ele vai morrer essa semana. Ele vai morrer. E aí, o Jonas, não sei se você conheceu o Jonas, é um crente lá da Marabaia, né? Ele era até do exército também, só que ele era concursado. Ele estava de serviço no domingo, saiu na segunda, aí soltou ele na Covanca, você conhece aqui, né? Sim. Passou pela Romarambaia, onde tem a igreja, e ele tem muitos irmãos. Aí falar para ele, Jonas, porque o Jonas é aquele crente de oração, sabe aquele cara que anda ligado na rua, orando, falando mistério? Jonas é esse tipo de crente. Sempre falo de você, Jonas. Você é bênção na minha vida, meu irmão. Disseram para ele, Jonas, ora pelo presbítero Jonatas, que o médico desenganou ele, nós levantamos um clamor,
e falaram que ele não passa dessa semana. Já mandou até contratar o funeral dele. Mandou contratar o funeral. Mas a minha mãe disse pro médico, doutor, a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. E ele vira com a Bíblia assim e disse, vocês oram ou rezam muito, porque o caso dele é só um milagre. Né? Mas o nosso Deus é um Deus de milagre, e a última palavra não é do homem, a última palavra não é do médico, a última palavra não é do juiz, a última palavra não é do advogado, a última palavra é do Senhor. É do Senhor. E aí o que aconteceu? Ele passando na minha rua, porque ele morava lá dentro da lá dentro da comunidade, lá perto da Boca de Fumo mesmo. Né? Eu morava mais pra beira, ele morava lá dentro, do grotão ali. Aí ele disse que veio orando, quando viu minha sogra na janela, falou, irmã Marlene, fala, irmão Jonas. Olha, eu soube o que aconteceu com o presbítero Jonatas, mas Deus mandou fazer 7 dias de oração, 7 dias de jejum, essa campanha, porque no final dessa campanha de 7 dias de oração e 7 dias de jejum, Deus falou que vai curar ele lá. E a Bíblia diz que elas acreditaram, porque a Bíblia diz, crê nos meus profetas e prosperareis. Crê nos meus profetas e sarareis. E elas acreditaram. Elas acreditaram naquela palavra dele. O que elas fizeram? Naquele mês, na segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 7 dias. Começaram a orar até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Começaram a jejuar, acordar, jejuar até 2, 3 horas da tarde. Sabe o que aconteceu, Brasil? Na quarta-feira eu saí do coma. Elas ficaram tudo felizes. Aí o médico falou, ei, não fica feliz não. Não sei por que ele saiu do coma, não era para ele ter saído, mas ele vai morrer, não tem jeito. Falei, doutor, o senhor falou que ele ia morrer, ele não morreu, ele já saiu do coma, nós queremos que Deus pode operar um milagre. Né? E aí eu me lembro do número 3, né? 3 são que testificam no céu, 3 são que testificam na terra, 3 são os Espíritos de Deus, 3 são os apóstolos queridos, 3 dias Jonas ficou no peixe. É forte, Brasil. Nosso Deus é triuno, né? É 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. No terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus! E eu fiquei 3 dias em coma. Né? E aí o que aconteceu? Elas continuaram orando. No domingo a minha tia foi me ver no hospital. Rapaz, eu tô sentindo uma glória aqui. Tô sentindo a presença de Deus aqui. Fica ligado você no podcast, Deus pode te visitar, pode te curar e pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e você ser uma nova criatura. E aí sabe o que aconteceu, Brasil, naquele dia? Minha tia falou, olha, não pode vir aqui ninguém visitar ele, a família é grande, o ministério é grande, a Assembleia de Deus de Marabá é a igreja grande, o pessoal quer vir aqui. A médica falou, nem tão cedo ele sai daqui, já era para ele ter morrido. Né? Nós vamos fazer um transplante de fígado nele nessa semana, porque o primeiro dia da semana é o domingo, né? Então, nessa semana nós vamos fazer um transplante de fígado nele, porque ele não morre, já era para ele ter morrido. Vamos fazer um transplante de fígado nele, mas ele não vai aguentar a cirurgia, porque ele está muito debilitado. Mas como ele não morre, ele já vai ter morrido. Eita, já que ele não morre, vamos fazer o transplante de fígado, mas ele não vai aguentar a cirurgia, ele vai morrer. Só que ao invés da morte, quando elas foram orar no domingo, que domingo era o 7º dia, a minha sogra estava com a Bíblia aberta na minha sala lá no Periquito, uma sala grande. Já foi lá, né, Júlio, em casa, né? Periquito? Não. Lembra, não? Acho que tu já foi lá sim. Na época da campanha do vereador, eu levava o pessoal para cá fazer reunião, acho que tu já foi lá. Aí minha sogra estava com a Bíblia aberta e ela começou a sorrir. Aí minha mãe falou assim, dona Marlene, tá rindo por quê? Aí minha esposa, mãe, a senhora tá sorrindo por quê? Ela falou assim, vocês não viram nada e não ouviram nada? Ah, não, a gente não viu e não ouviu nada. Veio agora do céu um facho de luz como um raio, caiu dentro da Bíblia. E essa sala ficou toda iluminada de azul. E nesse clarão azul, eu ouvi a voz de Deus dizendo, hoje estou dando vitória ao meu servo naquele lugar. Aleluia! Ô, glória! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos! Madrugada, 2, 3 horas da manhã. Elas dormiram. 8 horas da manhã, a doutora Sandra, minha esposa é baixinha, né? Sou Jonatas da Massa, porque é por causa da Massa, viu, irmãos? Fizemos um encontro de casal, e encontro de casal o professor falava, eu sou fulano de tal da fulano de tal. Aí ela, eu sou a fulano de tal do fulano de tal. É assim, eu sou o Margarizo da Margarida, eu sou a Margarida do Margarizo. Então, eu sou o Jonatas da Massa, ela é a Massa do Jonatas, entendeu? Incorporei o nome dela no meu. Aí o que aconteceu? A doutora Sandra baixinha assim, ó. Chegou lá no 11º andar, Margarizo. 11º andar do CTI. Chegou lá, eu tava tendo erupção cutânea. Tava suando, eu não podia suar. Meu fígado não metabolizava, como é que ia suar? Meus batimentos cardíacos estavam bons, minha pressão arterial estava boa, meus sinais vitais estavam bons. Falei, o que está acontecendo aqui? Esse rapaz, naquela época era um rapaz, né? Um jovem rapaz. Hoje eu sou um jovem senhor. Obrigado pelo jovem, pessoal. Deus abençoe, tá? Obrigado. Hoje eu sou um jovem senhor. E aí, pega a máquina de ultrassom.
Produção, Margarizo, pegaram a máquina de ultrassom. Começou a passar a máquina de ultrassom na minha barriga. Parecia que o olho dela saía do óculos assim, Margarizo. Ela falou, limpa esse rapaz. O fígado dele voltou a funcionar. Aleluia! Glória a Deus! Porque agindo Deus. Isaías 43, 13. Agindo Deus, operando Deus, quem impedirá ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem... 43, 13. Agindo eu, quem impedirá? E Deus naquele dia me curou, restaurou meu fígado que estava destruído. O decreto era de morte, mas Deus me deu vida. Amém. Glória a Deus. Deus me deu vida naquele dia, Margarizo. Né? Eu fiquei lá com tubo no nariz, tubo na boca, tubo no pênis, na genitália, usando fralda descartável. Eu quase não fazia necessidade, mas minha necessidade que eu fazia, a minha mãe voltou a limpar minhas nádegas, a minha esposa limpou minhas nádegas. Que isso? Você está falando isso aqui ao vivo, aqui. Estou falando para você saber que você não é nada. O seu dinheiro não é nada, o seu carro não é nada. A sua beleza, o seu busto, o seu glúten, né? O seu músculo não é nada. Nada. Se Deus fizer assim, ó, a gente vai embora. Viu? A glória do homem é como a erva que de dia cresce, floresce, à tarde vem o sol, vem o vento oriental, queima, murcha, morre. Assim é a glória de Deus. Viu? Assim é a glória de Deus. Amém. E a importância, pastor, no início, quando a gente estava falando, foi falado aqui sobre o início de um relacionamento. Teve aquele contato no olhar, teve a ida até a casa para conhecer a família, teve o namoro, se respeitou o noivado, o casamento, para ter realmente alguém que estava com ele pelo que ele era. Não pelo que ele tinha, não pelo que eu tinha. Porque o homem, de repente, estava lá vegetando, não é isso? Não, desempregado, quartel, não era mais nada, não tinha mais dinheiro, né? Estava trabalhando por conta própria, não tinha INSS, entendeu? E a esposa do meu lado. Duas filhas, uma hoje é advogada, hoje não, já há alguns anos já é advogada, a outra é esteticista, social media, fotógrafa, uma está em Palma, no Tocantins, o marido passou no concurso público lá, outra está em Brasília, o marido também passou no concurso público lá, e eu dou graças a Deus, porque é Deus que faz isso. Isso aí. E aí, Brasil, o que aconteceu? Pode falar. Não, é porque é uma geração, pastor, que quando a gente fala, às vezes é bom ter assuntos como esse aqui, porque quando a gente fala, as pessoas acham que vão ficar bonitinho para sempre, né? Vai estar sempre aquela tetezinha. Mas quando a Bíblia é tão... como a gente falou, a Bíblia fala assim, perfeita, né? Lembra do teu Criador dia da tua mocidade, antes que venham maus dias. Então, os maus dias vão vir para todo mundo, bate a porta. E quem vai estar do teu lado na hora dos maus dias? Pode ser enfermidade, pode ser uma doença, enfermidade, pode ser a idade, pode ser um problema... financeiro, entendeu? Então, assim, nós precisamos realmente se apegar em Deus. E aí, o que aconteceu, Margarizo? Fiquei internado até o dia 25 de dezembro, eu já estava sem a sonda, eu tomava banho no leito. Lembra dessa coceira? Sim. Essa coceira, porque eu fiquei todo inchado. Quando eu desinchei, Margarizo, o que aconteceu? A minha pele saiu toda do corpo. E aí, o que aconteceu? Eu tomava banho no leito, porque eu não conseguia nem me mexer. Eu pegava uma caneca d'água para beber assim, ó. Era assim, ó. As pessoas tinham que botar na minha boca. Eu não conseguia falar, eu tive que reaprender a falar novamente, entendeu? E aí eu fui melhorando aos pouquinhos, fui tomando banho, fui sentando, fui indo pra cadeira de higiênica, aí era levado pra cadeira higiênica para poder tomar banho, a enfermeira que me dava banho, lavava minhas partes íntimas. Cara, nós não somos nada. Não somos nada. Nós não somos nada. Ali, então, quando eu quero me envaidecer por alguma coisa, eu lembro, opa, não sou nada. Porque às vezes dava, né? Eu sou Margarizo. Eu sou a TV Margarizo. Não precisa entender. Porque eu sou isso. Eu tenho 100 mil visualizações no YouTube, 1 milhão de seguidores. Meu irmão, a gente não é nada. Não é nada. Nós não somos nada. E aí, resumindo, dia 25 de dezembro eu ganhei uma alma para Jesus. Voltando já a falar com muita dificuldade, andando com muita dificuldade. E aí eu falei, gente, quando eu estava bom, curado, tinha saúde, eu não preguei a palavra, não ia quase no hospital. Eu pedi assim, Senhor, quando eu sair do hospital, o Senhor me dá a oportunidade de eu pregar a tua palavra 1 ano no hospital. Todos os domingos eu quero ir no hospital. Natal, Carnaval, Semana Santa, final de ano, tudo que fosse data. E Deus me concedeu essa oportunidade. E mesmo quando eu viajava,
né? Porque se eu conseguisse, depois de muitos anos, eu cumprir esse voto. Mesmo quando eu viajava, no domingo eu ia para o hospital pregar a palavra de Deus. E olha, foi uma experiência ímpar. Ganhei muitas almas para Jesus. Pessoas doentes no leito. Eu chegava lá para orar, o demônio se manifestava. Expulsava o demônio da pessoa. A pessoa, o que eu estou fazendo aqui? Nossa, ela está doente. Doente de quê? A pessoa era espírito de enfermidade, não era doença. Não era doença natural. Era o diabo, o espírito maligno na vida da pessoa, botando uma doença da pessoa. Outros aceitavam Jesus, faleciam. Outros não aceitavam, também faleciam. Outros aceitavam, ficavam curados e iam para casa. Entendeu? Então, assim, foi uma experiência muito boa no hospital. Muito boa. E aí, o que aconteceu? Isso foi, como eu falei, final de 99, dia 22 de novembro. Dia 29 de dezembro, eles foram me dar alta. Aí o médico falou, vou te dar alta. Eu falei assim, alta, doutor? Isso dia 29, não, isso no dia 25 de dezembro. Vou te dar alta. Vai me dar alta, doutor? Alta? Vou te dar alta, você já tá bom já. Aí chama o neurologista, produção. Chamou o neurologista foi fazer aqueles testes, né? Começou a fazer teste comigo. Aí o médico falou assim, não sei se você já foi no neurologista, quantos você tem aqui? Aí começa a bater nos seus, né? Em alguns pontos seus. Aí o neurologista falou assim, ele não vai ficar bom não, mas ele vai melhorar muito. Porque ele, além da hepatite fulminante que ele teve uma encefalite hepática. Ou seja, não tem esse líquido, que eu esqueci agora qual é o nome, que envolve o nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele fica num líquido dentro da caixa craniana. Esse líquido, ele ferveu e tipo que cozinhou o meu cérebro. Por isso que eu tava meio abestalhado, meio bobado, entendeu? Eu tava meio bobo, assim, aquele cara bobo, né? E aí ele falou assim, ele não vai melhorar não, mas ele não vai ficar bom não, mas ele vai melhorar muito. O rapaz, quando ele falou isso, a minha voz que não saía, ninguém entendia o que eu falava, mas eu entendi o que eles falavam. Eu falei assim, eu estou curado. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Eu tô com fome, eu quero comida. Rapaz, mas saiu nítido. Tudo. Aquela junta de médicos, assim, igual você aqui, né? Vocês 4 aqui, né? Eram uns 4 ou 5 médicos assim mesmo, Brasil. Olhando pra mim, aí se assustaram assim, qual é a dieta dele? Qual é a dieta dele? Eu falei, não tem dieta não. Não pode trazer dieta zero pra ele. Brasil, quando vê aquele prato de arroz, feijão, abobrinha e carne moída sem sal. Olha, ó, tá até salivando. Rapaz, mas aquilo era o manjar do céu. Aquilo era a melhor comida do mundo. Na minha casa nunca mais faltou abobrinha, que nunca tinha comido abobrinha na minha vida, nunca mais faltou abobrinha na minha casa. Né? Minha esposa ama abobrinha. E eu nunca tinha comido abobrinha não, hein, Brasil? Eu quero dizer para vocês que nós temos que valorizar a vida. Não reclame se só tem carne moída, se só tem pé de galinha, se só tem sambrequi, se só tem ovo. Não reclame. Tem um hino na Bíblia que eu gosto muito, em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vive, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Então não murmura, adora, canta, porque o cativeiro, a vida muda. Amém? Brasil, fui para casa. Dia 29 de dezembro. Não conseguia nem subir a escada da minha casa. As minhas filhas não me reconheceram. Eu não reconheci minhas filhas. 2 meses praticamente no hospital, né? Nesse processo, 45 dias. Mas eu disse naquele ano de 2020, era o ano da eleição para vereador e prefeito. E eu disse que viria candidato a vereador. E eu não queria faltar com a minha palavra. Só que o médico mandou ficar 2 anos sem fazer esforço físico. Como é que ia fazer campanha? E a igreja de Marambaia manteve as minhas contas, pagou minhas contas todinha. Minhas filhas nunca estudaram em colégio público, porque eu estudei minha vida toda em colégio público. E colégio público na nossa época, no Brasil, o Bernardo Monteiro ali, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Aí, senhora Margarida! Era complicado aquilo ali, era complicado. Na minha época era complicado. A maloca ia pra lá, na sua época também? Achava a bandeira, cantava irmão, não, lá na minha época era brabo. Não quero ser minhas filhas. Eu passava necessidade, Brasil. Comia ou não comia, mas eu pagava colégio particular para elas. Porque eu aprendi uma coisa na vida, que os seus filhos, eles podem ter tudo de bens, mas tudo que você der para ele de bem, ele pode perder e se desfazer. Mas educação, conhecimento faz eles progredir e crescer, e aí ele adquire tudo. Então, se você quer dar alguma coisa para o seu filho, né, pequeno, dá educação, dá cultura, né?
Em vez de dar um celular moderno... Forte, Brasil. Em vez de dar PlayStation, né? PlayStation, Box, não sei o que. Xbox, PlayStation. Dá educação, investe na educação dele. Sabe por quê? Porque ele vai crescer com educação, com conhecimento. Pastor, perdão cortar mais uma vez, mas parabéns. Muitas das vezes a gente tem essa mania, os pais de hoje em dia... eu sofri muito, meu filho não tinha isso, não tinha aquilo. Pois é, mas realmente, cara, ele não... O que a gente não teve... Costuma mal, Brasil. Costuma mal, né, Brasil? A geração falando. Colocar diante disso. A geração tá aí, ó. Filho com 19 anos, a produção tá falando. Então, pastor, educação. O que a gente tem que dar mesmo é educação. Parabéns, pastor. É isso aí. Eu aprendi isso. Por isso que é bom a gente viver com pessoas inteligentes, conviver com pessoas inteligentes. O PlayStation vai passar, o Xbox vai passar, o celular vai passar, agora o conhecimento adquirido. E com o conhecimento ele progride na vida profissional, ele progride num círculo, no network dele. Tá ouvindo aí, minhas filhas? Papai tava pensando em comprar aquele PlayStation, não vou. Olha, não tô ocupado não. Eu vou comprar mais livro. Mais de você ler. Vou ler livro. Obrigado, tá, pastor? Fez economizar. Então, pessoal, o que aconteceu? Eu fiquei sendo sustentado pela igreja todo esse tempo, disse que ia vir candidato a vereador, botei meu nome, comecei a caminhar com muita dificuldade fazendo política, meu pastor presidente me chamou e falou assim, meu filho, a igreja não pode mais te ajudar. Eu falei, poxa, pastor, mas por quê? Porque você está fazendo campanha, se você pode fazer campanha, você pode trabalhar. Eu falei, pastor, se estivesse na posição do senhor e na visão dos irmãos, eu ia pensar a mesma coisa. Se pode fazer política, pode trabalhar. Mas, pastor, só eu que sei como é que eu tô. Minha condição física não tá boa, eu faço isso aqui com muita dificuldade. Tanto é que quando eu fazia uma caminhada, dava tendinite. Até hoje, se eu fizer muito esforço físico, dá tendinite nos braços, nas pernas. Se eu fizer muito esforço físico braçal, eu tenho problema. É uma marca que ficou na minha vida. Porque o medicamento acabou com a minha calcificação. Lembra que eu falei que eu não conseguia segurar um copo d'água? Meu corpo virou uma borracha, não tinha mais músculo nem cálcio. Meu corpo virou uma borracha. Resumindo aqui, amigão. Pastor, isso que eu ia falar, pastor. O conteúdo, se a gente for fazer, a gente vai ter que fazer uns 2 podcasts. E a gente pode marcar. Podemos marcar um próximo podcast. Que agora falta 5 minutos. Mas quer dar uma resumida? Quero. O Margarida aqui está gostando, mas está preocupado com o horário. Então vamos lá. O que aconteceu? Vim candidato a vereador. Né, tive 790 votos, sem R$1 no bolso, sem ter comida. Eu tirava cópia do Santinho, me dando a caixinha de Santinho, né, Júlio? Que a produção trabalhou comigo na época. E a gente tirava cópia na máquina de xerox de um deputado lá no Rio e distribuiu. 790 votos, Brasil. Sem nenhum real, sem boca de urna. Né? O que aconteceu? Fui trabalhar naquele ano mesmo, na sapataria. Fiquei em 2º lugar, 3º lugar em vendas. Coisa mais difícil é vender sapato. Em janeiro de 2001, comecei a trabalhar com venda de consórcio. Passei para venda de carro, sempre em 1º, 2º, 3º lugar, sem experiência. Virei gerente da Volkswagen. Olha só, virei gerente da Volkswagen da Destaque lá, quem quiser ir lá. Até hoje o pessoal fala de mim. Eu vou visitar a Destaque hoje, depois de 8 anos que eu estou lá, e os vereadores, o pessoal lá fala, rapaz, tem sempre crente perguntando por você aqui. Aquele pastor que era gerente aqui, até hoje, né? E teve aquela época da crise da Dilma, do Temer, naquela época que deram o impeachment na Dilma, que entrou o Temer, que mandou muita gente embora, o Brasil teve 14 milhões de desempregados. Eu fui naquela leva, meu pastor mandou eu ficar só pela igreja, e aí eu passei a ganhar bem menos, porque eu ganhava 12, 15, 20 mil por mês, passei a ganhar agora uma ajuda de custo, mas também tive uma qualidade de vida melhor, confesso para você. E estava satisfeito porque eu entendi que era um ministério, né? Pastoreei a igreja do Pilar aqui por 17 anos, 7 dele de maneira integral. Final de 2024, em novembro, o pastor me tirou da igreja, né? E eu fiquei esse período assim, de 1 ano orando a Deus, fazendo faculdade de Direito, porque nesse período que o pastor me tirou de lá, que eu falei, vou estudar, porque eu não pude estudar quando era novo, porque eu conheci minha esposa, tive família, então não pude estudar. E lembra que eu falei que eu estudei colégio público minha vida toda? Então eu consegui 100% de bolsa, gratuita pelo Enem, fazendo ProUni. Então eu não pagava nada. Ainda fiz estágio, ganhei R$2.000 fazendo estágio ainda, né? Então eu não pago e ainda ganho R$2.000. Estágiozinho remunerado. Papai, isso é bom. Passei pro 9º período agora de direito. Passei pro 9º período agora. E tem 1 ano e meio que eu não estou mais pastoreando. O pastor me tirou da igreja e me botou para a igreja matriz. E aí eu queria até, com a sua permissão, se você achar que deve, vontade, se você achar que não deve, depois você corta essa parte. A Margarida TV é toda sua. Ô, Glória, hoje eu sou pré-candidato a deputado federal, porque como eu não estou pastoreando, coloquei meu nome lá e eu estou recebendo muito apoio dos amigos, pessoal da internet, que eu também faço a divulgação do meu nome, dos programas da igreja. Estou recebendo, assim, bastante apoio. Então, eu quero te agradecer a você, agradecer sua esposa aí, essa mulher maravilhosa. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o seu projeto. E Deus me abençoando, quem sabe a gente vai dar junto aí, agarradinha aí. Tá bom? Amém, amém. Ó,
Pastor, Obrigado, Jesus pastor, te ama, eu também. nós que agradecemos, né, a porta está aberta. Amém. Como eu falei, com certeza tem assunto aí em Brasil para a gente fazer mais um podcast aí. Testemunho muito forte aí. Mas eu creio que em breve estaremos juntos aí para mais um podcast, para mais um Vem Pra Cá Brasil, aqui na Margarizo TV, a TV que se identifica com você. Produção, alô, Júlio Barriga. Brigadão aí, tamo junto. Ô, Júlio, pastor, eu vou ser um pouco abusado, vou te pedir licença um pouco. Com certeza. Eu vou deixar o Júlio Barriga sentar aqui 1 minuto, Júlio. 1 minuto. O Júlio falar algo aqui comigo aqui. Peraí, senta aqui, Júlio. Júlio vai descer a lenha aqui. Por favor, Júlio. Obrigado, tá, pastor, pelo carinho aí. Deus abençoe. Esse podcast aqui não foi simplesmente um podcast, mas é um testemunho de vida que vai alcançar muitas e muitas vidas. Amém. Júlio, Glória a Deus. você veio todo de seleção brasileira. Brasil. Eu quero que você fale o que você achou desse fiasco, Brasil. Tremendo, tremendo. E graças a Deus eu não sabia o tanto do testemunho do pastor Jonatas, né? Eu tenho intimidade até com ele por conta disso, porque eu fui criado no Periquito, né? Ele trouxe várias lembranças que um dia, nessa mesma igreja, eu levantei a mão para Jesus, né? E hoje, por conta disso, né? Graças a Deus, a gente está aqui testificando isso, né? E por conta desse processo todo, ele me fez lembrar dessa campanha dele de vereador, que eu tive que gladiar com vários gigantes ali próximo ao condomínio, mas glória a Deus. E louvo a Deus muito pela vida dele, pelo um primo que ele tem, eu não posso deixar de falar, do Serginho, né? Me trouxe a lembrança do pessoal da Bernardo Monteiro, que é o André, e realmente o André é um big de um profissional, um lanterneiro tremendo. Me fez lembrar na Barambaia, que é essa igreja que eu morei, né, em frente. Naquela época, a nossa brincadeira, pastor Jonatas, eu não sei se vocês são todos jovens, não sou molequinho ainda. Brincava de triângulo. Tu sabe o que é triângulo? Não sei o que é isso. Sabe o que é triângulo, pastor Jonatas? A gente fazia um triângulo. Bola de gol. Peão, era peão. Não. Era uma chave de fenda que a gente usava. Isso aí não. Fala aqui. Aí não. Vai, pré-histórico. A gente tinha que fazer um círculo. Aí não. Triângulo, joguei bola de gude. Garrafão. Peão, agora essa. Não, aí sim, mas, pô, que isso, Brasil? Mas, Brasil, fala aí. O que tu achou dessa seleção aí? Seleção brasileira de futebol. Fraquíssimo. Eu sou de uma geração, né, que realmente era um espetáculo vendo jogar bola. Zinho, Júnior, Zico, Sócrates. Ronaldinho, justamente, pastor Jonatas. Viu Margarizo? Dunga, tinha um outro também, Mazinho, um outro que jogava, era um lateral que fez um golaço. Jorginho, Branco, Leandro, Brasil, Leandro, que ele era um craque. Aí minha filha viu Casimiro. Misericórdia. Rapaz, não posso deixar de ressaltar, Brasil, até por conta disso, essa CBF é horrível. Esses caras que estão lá não entendem futebol. Não entende futebol, irmão. Julião, não é possível. Seleção brasileira foi embora. Vai torcer para a Argentina? Não, de jeito nenhum. Mas por que não, Brasil? Não. Eu torci pro Egito ontem. Ué, você... Mas tem que dar César o que é de César. Ó, os caras são guerreiros, irmão. Olha, deixa eu te falar aqui. Tá, você critica o brasileiro. Você que critica... Não, e o Messi, cara, o cara tá jogando ainda muito. Você que critica aí o brasileiro que torce para a Argentina, não pode torcer. Agora a Argentina é a única representante sul-americana aí na Copa do Mundo. Quero ver se você vai torcer contra também. Então, esse não é, Júlio? Julião, brigadão. Deixa o recado final, senão a gente fica até amanhã. É verdade. Corta aqui para mim, Brasil. Então você tem que torcer para a Argentina também, mal acabado. Fica ligado no testemunho pastor Jonatas. Forte, hein? Obrigado, Deus abençoe a todos. Vem pra cá, Brasil!